Chegou agora, rola a iniciativa! Hoje a gente vai falar do novo druida, o famoso natureba lá das classes aí do D&D, tá chegando um druida novo que é do One D&D, então hoje a gente vai falar um pouco dos poderes que veio e também da subclasse que eles liberaram aí para um playtest, para uma avaliação nossa. Então fica aí que hoje eu quero saber a opinião de vocês se o druida do One D&D é mais forte que o druida de quinta edição. O druida do D&D é uma classe muito querida, é aquele cara que se transforma em animais, tem magia silvestre, é ligado à natureza, e ele aí tá entrando na classe dos clérigos, padres, ligados aí aos deuses, tá bom? Então o druida entra na classe priest, que eles falam. Então agora a gente vai avaliar quais foram as mudanças e o que se mantiveram igual. Manteve-se da mesma maneira: dados de vida, pontos de vida, salvaguardas, perícias e ferramentas. Não alterou nada. O que alterou? Armaduras, agora só podem usar armaduras leves e escudo. E na questão das armas, antes existia uma listinha de armas que o druida podia usar, agora eles simplificaram. Todas as armas simples o druida pode usar. No primeiro nível, manteve-se idioma druídico, você pode agora soltar magias, e você tem o Channel Nether, ou ligação natural, poderia ser uma das traduções aí que seria possível, que é uma quantidade de usos que você pode utilizar, como se fossem os pontos do Ki do monge, seria mais ou menos a mesma coisa. Então você tem alguns pontos que você pode acionar de seus poderes. E você já recebe um poder logo de cara, que é a transformação em forma selvagem. Só que agora teve uma pequena alteração. Antes você avaliava pelo ND da criatura e aí você podia ter uma ideia de criatura e aí restringia algumas coisas. Agora modificou um pouco, agora é um tipo de criatura. E nesse primeiro momento você tem acesso a criaturas terrestres. E aí você tem uma ficha de criaturas terrestres onde você vai ter as estatísticas do que você precisa. Você começa com 2 pontos, ou seja, você pode se transformar até 2 vezes até realizar um descanso curto, onde você vai recuperar sempre um uso, independente de quantos pontos você tiver nisso, ou um descanso longo, onde você recupera todos. Então teve uma pequena modificação. Essa forma ainda pode receber algumas vantagens, então ela vai receber aí poderes como escalada, ataques múltiplos, mas em níveis um pouco mais elevados do druida. Então logo de cara você já pode se transformar num animal terrestre. No segundo nível você já recebe suporte natural, e aí tem 2 outras maneiras de você usar a sua ligação com a natureza, ou Channel Nether, como tá em inglês. E você pode usar a Healer Blossom ou flores curativas, numa tradução aí ao pé da letra, aonde você consegue fazer aí brotar algumas flores de energia num raio de 3 metros, tá? Então forma um círculo e você vai conseguir curar quem está dentro desse círculo. Não é ilimitado, não é que você tem vários dados para estar jogando, você vai ter um número de dados conforme o seu bônus de sabedoria de 4. E aí você vai rolar esses dados. Então se você tiver mais 4 sabedoria, serão 4 de 4 dados, né? Aonde você vai ter um número de pontos e aí você pode distribuir esses pontos dentro das criaturas no raio ou para você mesmo. E você pode invocar essas flores a até 9 metros de você, não precisa ser centrado em você, pode ser em outro local. Então isso também pode ajudar um pouquinho você a curar o grupo ou curar as pessoas, dando um suporte aí um pouco melhor. Não que seja uma grande cura, mas pode ajudar e evitar que de repente algum guerreiro caia ou algo assim. Além disso, agora você tem o companheiro selvagem. E no companheiro selvagem não é mais que você invoca um animal normal. Você vai invocar um animal, mas ele vai ser do tipo fada, como se viesse aí de outra dimensão, de outro local, né, do reino das fadas, por exemplo, para te ajudar naquele momento, e a hora que terminar o tempo ele simplesmente desaparece. Você daí vai usar como se fosse a magia achar familiar, ou invocar familiar, coisas assim. Então você vai poder estar utilizando o seu canal natural, né, a sua ligação natural, em vez de usar um slot de magia para estar chamando esse companheiro selvagem, caso você queira. Nesse One D&D eles estão procurando aí padronizar. Então no terceiro nível você recebe uma subclasse que você pode escolher, e com isso alguns poderes. E qual que eles liberaram? O Círculo da Lua.
eram os círculos druídicos de antigamente, só que agora eles antes apareciam no segundo nível, se eu não me engano, agora eles vão aparecer no terceiro e aí vai ter alguns poderes. E aí entra a forma selvagem de combate, que o primeiro de tudo é que você consegue soltar magias de abjuração, ou seja, de proteção, mesmo na forma selvagem, desde que você não tenha que manipular itens, não tenha nenhum componente material. Se não tiver, você consegue soltar a magia, então isso aí pode ajudar você bastante. Além disso, você aprende o ataque rápido, aonde você consegue dar um segundo ataque na sua ação bônus. Então você é melhor de combate do que você era antes. E ainda no terceiro nível você já consegue dar 2 ataques. E você ainda tem o trocar transformação, que você pode se transformar com uma ação bônus ou uma ação de magia. Então fica um pouco mais rápido a sua transformação do que era antes. Quarto nível vai ser aumento de atributo, né, ou talento. Você que vai... No quinto nível, poder da terra. A sua forma selvagem vai ganhar velocidade de movimento de escalada. E você vai ganhar o multi-ataque. Então você vai conseguir usar uma nova manobra, por assim dizer, da sua forma selvagem e mantém ainda aquele ataque rápido, tá? Então você está falando aí de por volta de 3 ataques já no quinto nível na sua forma selvagem. Mas vai pensando aí, você acha que tá mais forte ou tá mais fraco que o druida da quinta edição? Coloca nos comentários aí pra gente continuar e deixa aquele like aí se você estiver gostando, que é a medida pra gente saber se vocês estão curtindo esse tipo de vídeo ou não, tá bom? Sexto nível, você vai receber um poder da subclasse. E no caso dessa subclasse que nós temos, você ganha a forma selvagem elemental. Você vai poder escolher um elemento entre ácido, frio, fogo, elétrico e trovejante para que seu animal tenha características desse tipo. Muitos nas edições passadas podiam virar elementais e coisas desse tipo. Nesse caso eles estão trazendo forças elementais para isso. E o que ocorre? Você vai poder transformar o seu dano nesse tipo de dano. Então o seu dano deixa de ser corte, contusão ou perfuração, dependendo do animal que você escolheu, e você pode usar um desses tipos de ataque. Além disso, você também fica resistente a esse tipo de dano, e você pode escolher no momento do ataque qual o tipo de dano que você vai dar. Então você poderia utilizar aí contra um animal que tem uma baforada de fogo, você se transformar no elemento fogo, mas manter um ataque de corte, só para ganhar resistência. Então tem aí algumas possibilidades. Além de você poder fazer pequenos truques, como por exemplo fogo saindo dos olhos, mas isso é mais apenas para um roleplay, não tem nada mecânico que vai influenciar dentro do jogo. Sétimo nível, você agora tem acesso à forma aquática de transformação, ou seja, você acessa animais aquáticos e que têm determinados poderes. Um deles, por exemplo, é você poder respirar na água. Você se torna anfíbio, tanto fora quanto dentro da água você respira. Além de algumas outras vantagens, como natação, deslocamento desse tipo e assim por diante. Tem toda uma ficha onde você tem a descrição e aí você vai poder escolher o animal do tipo aquático que você vai se transformar. No oitavo nível é o aumento de atributo novamente ou um talento. Já no nono nível você já vai ganhar a forma aérea, ou seja, você vai poder se transformar num animal que voa. Então você ganha as vantagens de poder voar, além de algumas outras aí da característica desse tipo de animal. No décimo nível você vai ganhar ataque elemental, é um poder da subclasse, aonde você vai somar mais 1 de 6 de dano do tipo elemental aos seus ataques. Além disso, no 17º nível, isso aí vai mudar para mais 2 de 6. Lembrando que é conforme o que você escolhe. Então você vai poder escolher ali entre ácido, elétrico, fogo, frio, novamente a mesma coisa. Então repara que vai aumentar muito o seu dano, porque você vai estar dando aí multi-ataque. Além disso, você ainda tem o ataque rápido e todos eles ainda vão sofrer o efeito aí do ataque elemental. 11º nível, sua forma selvagem pode ser uma forma minúscula. Ela vai durar 10 minutos e você vai dar metade do dano que você dá normalmente. Então, veja que você vai ter aí acesso a algumas criaturas que você não tinha antes, e isso pode facilitar. Minúsculo a gente está falando aí até menor que rato. Então, de repente, uma passagem pequena ou algo assim pode ser uma vantagem. 12º nível, aumento de atributo novamente ou talento. Finish him.
20º nível você tem o Epic Boom que eles estavam fazendo. Devido aí ao que eles receberam de feedback, ele foi melhorado em relação às classes anteriores que nós já apresentamos, mas também foram atualizadas agora. Você recebe mais 2 pontos para pôr em uma habilidade e ela pode passar de 20, mas não pode passar de 30. Ela pode no máximo chegar a 30. O Epic Boom Spell Recall. O que é isso? Além de você já ganhar aqueles atributos, você vai ganhar mais um para distribuir em inteligência, sabedoria ou carisma, podendo passar também de 20 e chegar a 30. E além disso, você utilizar magias de primeiro, segundo, terceiro ou quarto círculo, você vai poder rolar o dado de 4 lados, e conforme o número que cair, se cair o mesmo da magia, você não gasta um slot seu de magia. É um pouco aí de sorte, um pouco dependendo um pouquinho do que vai acontecer, mas de repente pode ajudar. Toda vez que você soltar uma dessas magias, você vai rolar o dado e se cair o mesmo número, você não gasta um espaço de magia. Então é uma vantagem. Na minha opinião, aí o que eles estão fazendo nesse One Day? Eles querem padronizar. O quinta edição tinha algumas diferenças, o druida ganhava um poder antes, o outro ganhava um depois e assim por diante. E aí então eles estão tentando padronizar. Eles trouxeram esses Epic Boom, que eram aí alguns poderes para quando você... como se você passasse de 20º nível. Não existe uma tabela nem nada, mas conforme você ganhasse um certo número de XP e você já estivesse no 20º nível, o mestre pode te dar a oportunidade de escolher um desses poderes de Epic Boom que eles chamam. Mas aí eles resolveram pôr isso no 20º nível. Achei um poder interessante, pode ajudar aí você a economizar alguns slots de magia, vai depender um pouquinho da sua sorte, mas isso pode fazer. Talvez revisar um pouquinho, porque você ficar dependendo da sorte no 20º nível é um pouquinho complicado. Então, de repente, rever esse Epic Boom seria interessante para ver se fica forte, se não fica. Precisaria pôr numa mesa para avaliar mesmo. Mas achei interessante que eles aumentaram aí esses poderes de atributo. Isso aí faz com que o personagem realmente fique forte. Se você tiver interesse, isso aí está no site do D&D Beyond. Você consegue baixar esse material, colocar na sua mesa. A única coisa que está em inglês. Eles vão abrir aí para a gente responder o que a gente achou. Todo mundo, tá? Então eu acho legal colocar aí para eles ouvirem o que a gente tem a dizer aí, e quem sabe fazer algumas pequenas alterações ou mudar algo que não está bom para o próximo aí passo aí, que é o One Day. E o cara da moto passou aqui dentro da sala quase. Então, tenha em mente isso. Vai lá, avalia, veja o que você acha, coloque em prática na sua mesa, mas minha opinião até agora do One Day tá quase que sendo aí um D&D 5.5 aí, como foi o do 3 pro 3.5. Pequenas alterações, pequenas mudanças, mas nada que vá afetar o jogo, nada que vá alterar. E por enquanto, nada que vá deixar o material anterior obsoleto. Uma alteração ou outra na classe, assim, não tem nada demais que não daria para alterar, tá bom? Bom, se você ficou até aqui e ainda não é inscrito no canal, cara, se inscreve, aciona o sininho para receber. A gente tá trazendo esse conteúdo, nem bem ele sai, a gente traduz do inglês, se você não sabe inglês. A gente procura ajudar vocês aí para vocês terem uma ideia do que está ocorrendo aí no mundo do RPG, tanto lá fora quanto aqui dentro do Brasil. Então se inscreve no canal aí para você receber o vídeo, cara, senão você não fica sabendo, mas deixa o sininho acionado, beleza? Bom, espero que tenham gostado, até a próxima e que rolem os dados!